Olá, estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Mais um comentário do Evangelho. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas, ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. O capítulo 5. Para mim, esse é um dos capítulos mais difíceis para a nossa compreensão, porque no fim das contas, ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. E vem Jesus e nos diz que bem-aventurado é aquele que sofre. E, ao mesmo tempo, a gente vive num planeta rodeado de circunstâncias que trazem sofrimento para a gente. Então, o objetivo desse capítulo é esclarecer esses pontos. O assunto está diretamente relacionado com o do capítulo anterior, que é o conceito de reencarnação. Eu realmente admiro muito as pessoas que não aceitam a reencarnação, não compreendem o processo da reencarnação e mesmo assim se mostram resignados diante das provas, diante dos desafios da vida, diante do que a gente vê todo dia no noticiário. Para mim, seria muito difícil responder aos inúmeros questionamentos com relação à justiça de Deus se não fosse o conceito da reencarnação. Então, esse capítulo vem trazer para a gente resposta de dois pontos principais que eu selecionei. Bom, primeira delas, Deus gosta que a gente esteja em sofrimento? Segunda pergunta, só tem jeito de evoluir se for pela dor? E assim, se ficar qualquer dúvida sobre isso, eu convido vocês a utilizarem aqui do grupo para expor essas dúvidas, para complementar essa nossa fala, porque é muito difícil comentar o Evangelho usando só esse tempinho aqui que a gente tem. Eu sei que a Polônia deve ter esse mesmo sentimento ao elaborar os comentários, então a participação de vocês pode ajudar a gente a preencher essas lacunas que ficam. Então participem por áudio, por texto, do jeito que vocês preferirem, e a gente vai respondendo aqui como for possível também. Então, respondendo à primeira pergunta, Deus fica feliz vendo a gente sofrer? E eu respondo com uma outra pergunta baseada num exemplo que o Haroldo já deu numa palestra. Um pai e uma mãe ficam felizes quando eles veem o filho tendo que tomar uma injeção do tipo bezetacil, por exemplo? Será que é esse o sentimento que anima o coração deles? Ou será que eles seguram firme na mão da criança dizendo assim, filho, vai doer, mas eu tô aqui, sabendo que aquele sofrimento que o filho está passando é o que vai levar ele à cura. Então, fazendo um paralelo bem fraco entre um pai terreno e o pai criador, eu digo, não, Deus com certeza não quer ver os filhos sofrendo, não fica feliz com isso. Só que então, por que ele deixa a gente sofrer? Porque, assim como os pais aqui da Terra, ele sabe que aquilo é o que vai nos levar à cura. Só que cura do quê? De que cura que a gente está falando? Do mal que a gente mesmo cria e que não deixa a gente se libertar para continuar seguindo o nosso caminho de evolução espiritual. Aí isso leva a outra pergunta. Quando é que a gente cria esse mal? Toda vez que a gente toma alguma decisão que vai contra a criação, a lei de Deus que está criada e que está na nossa consciência, aí a gente cria o mal. Por que a gente pode tomar essas decisões erradas? Graças ao nosso livre-arbítrio. Que bom, né? Que a gente não é uma marionete do mundo espiritual, não está tudo escrito. Então a gente pode sim tomar essas decisões erradas. Só que a gente tem que arcar com essas consequências. Bom, aí entram as partes do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 5, que vão explicar sobre as causas anteriores às aflições, ou seja, o que é que a gente plantou numa vida anterior e que estão sendo cobradas nessa, vamos dizer assim, estão sendo colhidas nessa, e também sobre as causas atuais das aflições, que particularmente é a minha parte favorita, porque quando a gente conhece o Espiritismo, quando a gente conhece a lei de causa e efeito, a gente tem mania de jogar a culpa de tudo que acontece com a gente na vida anterior. E isso faz com que a gente não veja o tanto de decisões que a gente toma nessa vida e que trazem sofrimento nessa vida mesmo. E assim, dentre esses itens, né, que a gente faz de responsabilidade pelo sofrimento, entram
As nossas decisões de guardar mágoa, da gente não segurar a língua e querer brigar e tirar satisfação, as coisas que são consequências da nossa inveja, do nosso egoísmo e tudo mais que a gente sabe que não devia fazer, só que a gente faz mesmo assim, mesmo o evangelho nos ensinando o contrário. Por que eu escolhi essas palavras assim mais duras de cutucão, né? Porque é o que o evangelho tenta dizer. Só que nós somos filhos teimosos. E lembra, né? Igual meu pai fala, os ouvidos aqui mais próximos é o da minha boca. Então eu tô falando principalmente para mim. É, e o que adianta a gente ser teimoso assim, sendo que somos nós mesmos que colhemos esse sofrimento? E para completar a resposta dessa pergunta, se Deus gosta de ver a gente sofrer, vem então uma outra pergunta. Por que Jesus fala que quem sofre é bem-aventurado? Ou seja, está nas graças de Deus, né? Porque ele já está corrigindo as más decisões que ele tomou antes. Porque estar sofrendo é melhor do que fazer o outro sofrer, estar fazendo o outro sofrer. Porque esse que está fazendo o outro sofrer agora, ele ainda vai colher as consequências desse mal atual. Passando à segunda pergunta, só tem jeito de evoluir se for pela dor? A resposta é não. Primeiro, porque a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode sempre tomar decisões com base no bem e no amor. Porém, todos nós sabemos que isso é muito difícil. A gente frequentemente escolhe as decisões erradas. Então, a gente erra. Beleza. Mas e aí? A gente matou alguém na encarnação passada, então necessariamente a gente vai ter que ser assassinado nessa atual encarnação? Não. O Espiritismo nos explica que não é assim que funciona a lei de Deus. O que a gente precisa fazer, o nosso objetivo é reparar o mal. Só que isso pode ser através do amor. Bom, sabendo que a lei de Deus é todo amor, Deus é todo amor, toda justiça, é claro que ele prefere que a gente repare os erros com o bem e não com o mal. Pedro já disse, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é muito mais proveitoso que a gente corrija com o bem e não por meio de um outro mal que venha acontecer. Como eu falei, esse capítulo é muito curto. Aliás, o capítulo é muito rico, só que a nossa fala é muito curta. Dariam muitas outras discussões que não cabem nesse espaço curto. Então, eu sugiro que vocês leiam o capítulo, complementem essa nossa fala com dúvidas para a gente rechear ainda mais o nosso conhecimento. Até breve.